falando é que eu desconfio que esse ano vai ser pior do que normalmente já é. Mas espero que, claro que eu espero que eu esteja enganado. Olha, a semana, hoje já é quinta-feira, praticamente durante toda a semana, o Gazeta Entrevista dedicou os 2 primeiros blocos do programa para tratar de política regional. Ontem, por exemplo, esteve aqui conosco o deputado estadual Fagner Calegari, falando a respeito da CPI da educação, problemas relacionados ao segmento empresarial ao qual ele representa, que é o segmento das empresas terceirizadas. Enfim, o cenário político que está, me parece, um pouco tenso novamente. A relação entre o gabinete do governador Gladson e a Assembleia Legislativa voltou a ficar com algum ruído. Prova disso, por exemplo, foi a primeira CPI da educação que foi proposta. A oposição, que é composta basicamente por 4 parlamentares, conseguiu 9 assinaturas, das 8 que seriam necessárias para poder levar o pedido, formalizar o pedido de CPI. Então, a base voltou a ter alguma turbulência ali. E a pessoa que administra todos esses problemas ali na Assembleia Legislativa, essa figura é o líder do governo, que tem a missão de fazer as costuras políticas de interesse do Executivo ali dentro do Parlamento, com os deputados estaduais. Há um jogo de interesses, o que é comum, o que é normal, faz parte da cena política, e o líder é essa pessoa que consegue fazer essas costuras com o mínimo trauma possível, né? E atualmente a liderança do governo na Assembleia está sob a responsabilidade do deputado Pedro Longo, que é com quem nós vamos conversar agora. Deputado Pedro Longo, prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde. Boa tarde, Itan. É novamente um prazer estar aqui com vocês e ouvindo essa sua análise muito aprimorada politicamente. Realmente você já começou a elucidar as matérias. Obrigado pelo convite. Deputado, claro que nós vamos dar uma prioridade ao debate a respeito das CPIs da educação que foram apresentadas e as consequências disto. Eu queria que o senhor falasse conosco a respeito da primeira CPI. A primeira CPI proposta pelo deputado estadual Daniel Zen. Na sua avaliação, deputado, por que aquela CPI não era adequada? Eu acompanhei as suas declarações na imprensa, o argumento de que o momento não seria adequado para a abertura de uma CPI, me parece que se transformou em pó na medida em que o próprio governo acena com essa outra CPI, né? A CPI que estende o prazo de investigação a partir de 2016, da gestão de Tião Viana. Quer dizer, houve incoerência por parte do governo? Queria que o senhor fizesse uma análise, primeiro a respeito da primeira CPI, por que ela era inadequada? E se não houve uma incoerência por parte do governo ao propor uma CPI, já que a primeira foi entendida como inadequada, que o momento, o contexto, o cenário não seria o ideal? Pelo contrário, não há incoerência nenhuma, Itan. Veja bem, a base, eu próprio, com muita convicção, entendo que esse momento não é um momento oportuno para a CPI. E mais do que isso, uma CPI desnecessária, porque os fatos apontados no requerimento, eles já estão todos sendo investigados pela Polícia Civil. O Ministério Público já ofereceu até denúncia. Então, que tipo de novidade, que descoberta haverá de fazer a CPI se os fatos apontados como irregulares já foram revelados? Então, esse é o nosso questionamento. Agora, se for para fazer uma CPI, ela não pode ser uma CPI carimbada com um certo período. Não, só vamos investigar esses 2 anos. E por que isso?
porque, em geral, as empresas, os prestadores de serviço, os fornecedores das secretarias, principalmente estruturas grandes, como é a Secretaria da Educação, eles o fazem de forma contínua. Então, se é para averiguar se há suspeita de que possa haver alguma irregularidade, nós temos que entender este contexto como um todo. Daí o pedido de ampliação. Mas eu continuo entendendo que essa CPI ela é inoportuna, é um momento que a população está preocupada com outras questões, ela é desnecessária, porque os fatos já estão sendo averiguados pelos órgãos competentes. Não há nenhuma obstrução. O governador Gladson Cameli criou uma secretaria dedicada, especializada ao combate à corrupção, e é a secretaria que está trabalhando, o próprio governo. Então, se os órgãos de controle, controladoria, a Polícia Civil, o Ministério Público estão fiscalizando, para quem está lá uma CPI, que nós sabemos que acaba, de alguma maneira, dificultando os trabalhos da Assembleia, porque o foco fica nisso, e aí ficam de lado os projetos de lei, os trabalhos das comissões permanentes, então não há contradição nenhuma. Nós mantemos nossa posição quanto à inconveniência nesse momento dessa CPI, mas se ela vier a ocorrer, que ela seja ampla, que ela averigue todo esse período que nós propusemos lá de 5 anos. O seu colega, deputado Daniel Zen, afirmou aqui mesmo no programa que essas investigações que a Delegacia de Combate à Corrupção está fazendo, o Ministério Público, ela investiga, esses órgãos investigam apenas 3 dos 11 pontos que foram apresentados. O que o senhor diria a ele? Olha, eu acho que se o deputado Daniel Zen tem conhecimento de outras questões que ele acha que deveriam ser investigadas, bastaria ele repassar também à delegacia. Eu desconheço, mas se ele tem alguma informação privilegiada em relação a isso, eu tenho certeza que os órgãos de controle não vão se furtar a averiguar todas as questões. Agora, eles trabalham com as informações que eles dispõem, então eu sugiro ao deputado Daniel, como jurista, que é um deputado muito respeitado, já foi secretário da Educação, que ele leve essas informações que ele dispõe ao delegado responsável ou ao Ministério Público. Dessa maneira estaria solucionado esse impasse. Deputado, na medida em que o governador fala, aliás, ontem no Diário Oficial, eu acabei cometendo uma falha aqui ontem, porque na conversa com o deputado Fagner Calegari, já havia sido publicado no Diário Oficial a suspensão de contrato de 2 empresas terceirizadas que prestavam serviço para a educação. E tanto eu quanto o deputado Fagner Calegari, não lemos a edição daquele antes de entrar no programa, acabamos cometendo essa falha. O fato é que o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: quando o governador, ao ser informado a respeito dessa CPI da educação, da primeira, reage falando a respeito da possibilidade de criar a CPI do DEPASA e, na sequência, fala a respeito da suspensão de contratos com as empresas terceirizadas, isso não dificulta o trabalho do líder no governo? Porque me parece que é uma postura de clara retaliação. Ao senhor não soa também isso, não? Não, o governador, ele atua politicamente e às vezes ele recebe informações que são até truncadas, mas a CPI, tá, você sabe bem, ela é um assunto do parlamento. E se você observar, e eu acho que os colegas parlamentares também têm observado isso, não houve nenhuma retaliação. A base do governo tem assinaturas suficientes para instalar quantas CPIs ela quiser, evidentemente, mas nós não fizemos isso. Não há nenhuma retaliação, pelo contrário, nós queremos jogar água fria na fervura, né? Então, a CPI é um assunto parlamentar, o único acréscimo que houve foi efetivamente do prazo, né, para essa investigação, mas nós continuamos ainda acreditando, porque ainda há um prazo até mesmo
para uma reflexão por parte dos parlamentares se esse é o momento apropriado para essa CPI. E eu digo mais, diferentemente daquela CPI da Covid que temos lá no Senado, que de fato tem questões gravíssimas a serem investigadas, tem apelo popular. Essa CPI aqui, ela não tem apelo popular. O que as pessoas querem é solução, né? Nós temos aí essa situação dos terceirizados, eu estou buscando contribuir para essa solução. O secretário-chefe da Casa Civil, o Flávio, está nos ajudando, a equipe da educação. Nós queremos encontrar soluções. Para isso não precisa de CPI, basta boa vontade, basta diálogo, e nós estamos abertos e dispostos ao diálogo. Deputado, como é que o senhor fala que não tem essa agenda da CPI, não tem apelo popular, quando o que está em jogo é a questão de ter acesso ou não à comida? Porque eu queria saber se não lhe incomoda essa situação de a merenda que era servida no recreio lá para a rapaziada, para a meninada das escolas. Essa merenda não está sendo mais servida porque não tem mais recreio, não tem mais aula regular. Deveria ser distribuída para as famílias que são beneficiadas pelo Bolsa Família. Já temos um problema aí, mas vamos passar por cima desse problema. Cadê as cestas básicas que deveriam estar sendo distribuídas para essas famílias, deputado? O senhor não acha que isso é uma agenda popular, não? Não, o que eu estou dizendo, nós queremos soluções para os terceirizados. Se for o caso de distribuir cestas básicas, vamos trabalhar nesse caminho. O que nós estamos dizendo é que não é a CPI que vai resolver isso. Veja bem, uma CPI tem uma duração de 90 dias. Depois de 90 dias, isso se não houver pedido de prorrogação, será apresentado um relatório. Depois, esse relatório ele é encaminhado, vamos imaginar, ao Ministério Público, à Controladoria. Que solução isso proporcionou? Não é verdade? Nós temos que ter soluções práticas. Se há uma sugestão para aprimorar algo, à disposição do governo de ouvir, de receber e de dar encaminhamento. Não é a CPI que vai trazer soluções para estas questões. A CPI ela tem esse papel de fiscalização. E outra coisa, eu entendo, CPI é um instrumento da minoria, é um instrumento da oposição, mas a CPI não tem esse papel de dar resultados práticos. Quem faz isso é o Poder Executivo. Então, a base do governo está aqui à disposição para contribuir, receber ideias, receber sugestões, repassar isso. Se estiver ocorrendo alguma falha de gestão no âmbito da Secretaria de Educação ou de alguma outra secretaria, seremos os primeiros também a propor soluções. É apenas uma diferenciação de forma de atuação. Todos queremos boas soluções, todos queremos que o governo funcione da melhor forma possível e, inclusive, principalmente, o governador Gladson Camelli. Deputado, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria que o senhor explicasse para nós, no início do próximo bloco, se existe realmente essa possibilidade de que as duas CPIs se fundam uma na outra, se misturem uma na outra, e que consequências práticas isso traria para vocês parlamentares aí na Assembleia. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos, continuando a conversa com o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Pedro Longo.